Olá, pessoas queridas, aqui é o Isa José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, facilitador de constelações e esse é o meu canal. Antes de começar, já vou pedir, dê o seu like, inscreva-se, coloque lá a notificação para que você receba os conteúdos desse canal sempre que for lançado. Então, é o nosso bate-papo rotineiro, habitual, com questões que as pessoas nos trazem, comentários, críticas, sugestões, né? Estamos aqui para conversar à luz dos conceitos da ordem sistêmica e das constelações familiares. E o tema desse bate-papo é: será que o seu animalzinho não está ficando doente por você? Você já percebeu isso? É uma dinâmica que vira e mexe e acontece, ainda mais hoje em dia que as pessoas têm optado por não ter mais filhos, então esses animaizinhos estão ocupando o lugar sistêmico dessas crianças. Então, pode acontecer sim que o seu animalzinho esteja ficando doente por você. Nessa dinâmica de vínculos de amor, vínculos de honra, vínculos de pertencimento ao sistema familiar, esses animais vão fazer tudo o que eles puderem por amor aos seus tutores, aos seus donos. Tá? Lógico, eu estou falando aqui de animais domésticos, Via de regra, cachorro, gato, Você pode perguntar, mas e a minha cobra? Minha cobra é de estimação, será que ela vai se matar por mim? Bom, cada caso é um caso, Nós estamos falando, via de regra, de animais domésticos, não animais selvagens, animais domésticos. Animais domésticos são aqueles animais que nós trazemos para dentro da nossa casa, que eles foram se habituando a conviver com o ser humano por muitos e muitos anos. Eles já fazem parte da nossa dinâmica do sistema familiar. São, então, os nossos pets. Aqueles animais por qual você denota assim, um grande amor, um grande senso de proteção e assim por diante. Sim, esses animaizinhos já fazem parte do nosso sistema familiar. E a dinâmica dele é, por pertencer a esse sistema, eles vão fazer tudo pelo sistema. Então é muito comum um animal ele escolher, vamos dizer assim, ou ser acolhido por um tutor ou por um dono, e ele vai fazer tudo por esse dono, inclusive morrer. Então preste atenção, se seu animalzinho vira e mexe, fica doente, tem um ataque de alguma coisa, às vezes tem infecções urinárias, ou inflamações de pele, eventualmente um câncer, um tumor, preste atenção. Como já dizia, orelhas em pé. Porque os animais, nessa tentativa mesmo de amar ilimitadamente os seus tutores, vão querer resolver o problema dos seus tutores. Preste atenção. É muito comum, e eu realmente já estou ficando especialista nisso, as pessoas trazerem questões relacionadas aos animais, e quando a gente coloca nesse campo de informação que são as constelações familiares, se revela, na verdade, que a questão trazida não tem a ver com o animal, mas tem a ver com o tutor, ou os tutores, com a dinâmica que está acontecendo no sistema familiar. Preste atenção. Esse papel, antes, era realizado pelas crianças. As crianças faziam e continuam fazendo isso com maestria. As crianças olham para as dores do sistema. Coisa que a gente não está querendo olhar, coisa que a gente não está querendo ver, coisas que não estão querendo resolver, as crianças olham. Elas olham para aquilo que precisa ser olhado. E na maioria das vezes as crianças puxam para si, por incrível que pareça, por amor, a responsabilidade ou a tentativa de resolver esse problema. Quem nunca passou pela experiência ou já ouviu falar, daquela criança que fica doente para não ir na escola. É uma tentativa de chamar a atenção. A criança faz isso. A criança vai usar os recursos que ela tem para resolver esse problema que está acontecendo no sistema familiar.
Porque a criança, e nós já fomos crianças, alguns ainda são, né? O corpo cresce, mas a criança está ali, né? Nós, como crianças, a gente vai devotar esse amor mesmo ilimitado ao sistema familiar, que via de regra é representado pelo pai e pela mãe. Qual filho, preste atenção, qual filho, você como filho, qual filho, se pudesse, não resolveria o problema dos pais? Me diga, né? Lógico, existem exceções, né? Existe aquela criança que, por algum motivo ou outro, ela foi muito, né, castigada, ela passou por uma infância terrível. Logicamente que aí ela vai denotar um outro tipo de sentimento, mas intimamente, dentro dela, dentro do âmago do ser, ela quer resolver a sintomática que se apresenta no sistema familiar. A criança olha então para o pai, olha para a mãe, percebe que o pai e a mãe estão sofrendo e tentam trazer para si o problema para ser resolvido. Como hoje em dia as pessoas optaram, né, por diminuir, né, a quantidade de filhos, aí esse espaço vago está sendo ocupado pelos animaizinhos. É mais comum hoje em dia um casal ter vários animais do que um ou outro filho. E veja bem, não estamos julgando aqui, não estamos condenando, muito pelo contrário. É só uma observação. A dinâmica da vida segue, o fluxo da vida segue, e a vida vai encontrar meios, recursos para chegar aonde precisa chegar, né? E se aquela problemática do sistema familiar precisa ser olhada, a vida vai dar condições, vai dar jeito, vai dar maneiras, recursos para que aqueles elementos que participam do sistema familiar olhem para isso, né? Então preste atenção, os animais fazem isso com maestria. Eu tenho muitos relatos de animais que realmente anteciparam e ficaram doentes em favor dos tutores, né? Tem um caso muito interessante que chegou para mim da constelação, né? O casal trouxe a problemática, era uma cachorrinha, e ela estava realmente com uma coceira, uma inflamação na pele. Nós trouxemos então a temática. Veja bem, a gente não constela o cachorro, ou o gato, ou o animal, a gente não trata disso. Numa constelação familiar, a gente vai olhar para a sistemática do sistema familiar, né? Mas a sistemática, a problemática, a dificuldade do sistema familiar se revela através de sintomas, principalmente sintomas na saúde. Então, aquele cachorrinho, aquele animalzinho estava com uma problemática de saúde. E a gente pôde olhar para isso. Então, foi trazida a problemática. Então, numa constelação, a gente traz a problemática, né? Não precisa trazer o cachorro, não precisa trazer o gato, a lagartixa, a cobra, não. A gente traz a problemática que está acontecendo. Então, aquele cachorrinho, aquela cachorrinha estava com uma infecção de pele, uma coceira, né? E nós vamos olhar qual que é o movimento por trás disso. O que está acontecendo que fez com que aquela cachorrinha, aquele cachorrinho, aquele animalzinho optasse, né? Escolhesse vivenciar a problemática da coceira, né? da inflamação da pele. E aí, né? Quando nós colocamos então em campo essas informações, deu para ver claramente que a problemática não era do animalzinho, a problemática era do casal. O casal estava se estranhando, né? O casal estava tendo alguns movimentos assim de estranhamento, de conflito, não estava conseguindo elaborar muito bem aquilo que estava acontecendo de fato entre o casal. E aí a cachorrinha, o animalzinho, por amor aos donos, resolveu se sacrificar em nome desse amor. Acontece. E uma vez que então o casal, né, os donos perceberam que o animalzinho estava se movimentando, puderam então liberar. É como se eu dissesse para uma criança: olha, deixa, eu sou adulto, essa confusão é minha, eu resolvo, você está liberado, você pode viver a sua vida, né? Então, um movimento de liberação. Eu assumo aquilo que eu faço, eu resolvo os meus problemas. Essa problemática é entre eu e essa pessoa. Nós somos adultos, nós resolvemos. Vocês ficam aonde vocês precisam estar, que não é nesse lugar, né?
e a gente libera então o animalzinho. E não é por outro motivo, coincidentemente, né, ou magicamente, né, dias depois, o animalzinho estava livre da infecção e também, como não foi surpresa para ninguém, alguns dias depois a infecção se manifestou realmente nos tutores, que eram os detentores do problema. Então preste atenção, tá? Preste atenção. Veja bem, eu estou falando para prestar atenção. Não se trata aqui de determinismo. Eu não estou falando que toda a sintomatologia do animal significa necessariamente uma problemática do sistema familiar. Eu estou dizendo para que você preste atenção, observe. Né? É muito comum, por exemplo, o animalzinho ter crise de diarreia porque você não está muito bem. Né? Ou uma síndrome, né, renal, porque você não está bem. Então, observe os sinais, ou, como eu costumo brincar, observe as placas de trânsito que estão indicando, né, o que está acontecendo. O sintoma que aparece, que surge no animal, ou mesmo na criança, significa que você não está olhando para onde precisa olhar. Né? Aquele sintoma indica para onde você precisa olhar. Então vamos olhar para o lugar certo. Tá certo? Preste atenção, tá? Observe. Não entre, logicamente, na paranoia de achar que tudo é isso. Não. Eu estou dando mais uma informação para você. Tá certo? Que aquilo está acontecendo. Então observe. E, se for possível para você, traga a problemática para o sistema, para uma constelação familiar, para que a gente possa observar. Às vezes, e algumas vezes, não tem nada a ver com o sistema familiar, mas a gente pode perceber o que está acontecendo. Tá? Eu estou falando em termos de possibilidade. Então, é uma possibilidade. Por que não checar, né? Você não leva o seu animalzinho no veterinário para checar? Então, também pode trazer, né? Pode trazer para a constelação familiar para checar também essas informações. Né? Existe essa possibilidade. A mágica da constelação é essa possibilidade, essa grande possibilidade da gente olhar para essas problemáticas que estão acontecendo no nosso sistema familiar e que não estamos percebendo. E olha como é maravilhoso a gente poder resolver os problemas reais, concretos, e não os sintomas. Quando você ataca o sintoma, você apenas remedia. Né? É como tomar remédio para dor de cabeça de ressaca. Você simplesmente alivia momentaneamente aquele sintoma, mas você não resolve o problema. Né? Então o sintoma ele está indicando para você qual é de fato o problema. Se você continua atacando o sintoma, você não vai resolver o problema. Então preste atenção. A dica de hoje é para que você preste atenção nesses movimentos que esses animais fazem por amor aos seus donos. Eu estou aqui à sua disposição. Você pode mandar dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões, temas, para que a gente possa então elaborar em relação às ordens sistêmicas e às constelações familiares. Mas, por favor, não se esqueçam, dê um like, inscreva-se no meu canal para que você possa receber essas atualizações assim que for lançadas. E se você achou interessante, compartilhe, né, para que esse tema chegue a mais pessoas, para que a gente possa levantar essa discussão em relação àquilo que está acontecendo com a gente. Tá certo? Grande abraço e estou aqui aguardando vocês. Tudo de bom.